queridos, sejam bem-vindos ao canal Jaque Barros. Nessa semana a gente tem um Papo Jovem com o Luciano Mendes, que vai falar um pouco sobre o jovem cristão e a universidade. Tudo bom, Luciano? Tudo bom, Jaqueline? É um prazer estar novamente aqui em seu canal, contribuindo mais uma vez. Obrigado, desde obrigado por você aceitar novamente esse convite. E você, eu peço que se inscreva no nosso canal, compartilhe, divulgue e fiquem todos ligadinhos, pois está começando mais um programa. Luciano, hoje a gente vai falar um pouquinho de um tema que você é conhecedor, que você é participante, que é sobre o jovem cristão e a universidade. A gente viu em uma pesquisa que cerca de 66% dos jovens que entraram nas universidades, eles abandonaram a fé cristã. Na sua opinião, quais são os principais motivos para que esses jovens abandonem a fé ao adentrarem nas universidades? Olha, a universidade em si, ela já é um ambiente muito desafiador para o jovem cristão. Acredito que esses dados são verdadeiros, porque nós temos uma pesquisa americana que diz que de cada 10 jovens cristãos que entram na universidade, apenas 4 permanecem, ou seja, nós perdemos 6 jovens a cada 10 que entram na universidade. Acredito que como o ambiente é muito desafiador, as ideologias que são pregadas, as filosofias, as teorias, fazem com que muitos jovens venham ser confrontados em sua fé. E acredito que a falta de preparo também é grande, da parte dos jovens. Às vezes a falta de conhecimento bíblico, a falta de experiências com Deus, a falta de convicção de fé, de crença e de salvação também contribui para que muitos jovens possam bambear na fé ao entrar nesses ambientes. E você falando um pouco sobre essa preparação e qual deve ser a preparação que a igreja ela também deve fazer para que esses jovens eles vão ali entrar nesse ambiente, que é um ambiente completamente diferente do que eles estão acostumados a viver, como você já mencionou, um ambiente desafiador. E qual deve ser essa preparação do jovem cristão antes de adentrar a universidade? De fato, a igreja, a questão da universidade ainda é muito escassa, o discurso do jovem entrar na universidade ainda é muito escasso dentro da igreja. Agora que nós temos aí crescendo dentro da igreja grupos, rodas de conversas, temas que falam sobre esses desafios universitários, mas acredito que a igreja deve dar mais suporte ao jovem universitário, pastores, líderes de jovens, líderes de adolescentes devem dar mais suporte com conhecimento bíblico. O jovem precisa ter conhecimento bíblico, precisa ter experiência com Deus, ele precisa ter uma vida de oração, para quando ele chegar diante desses desafios, dentro desses ambientes, ele possa ter a palavra no coração, porque a Bíblia diz que nós temos que ter a palavra no coração para não pecar contra Deus. Então, uma vez que nós temos a palavra de fato em nosso coração, a partir do momento que nós nos depararmos com esses desafios, nós de fato teremos ali uma lembrança da palavra e nós não vamos cair na armadilha. Pois é, infelizmente o número é grande, que a gente já pode observar até um choque, Luciano, para a gente observar quantos jovens que ao entrar na universidade, que é uma bênção que Deus concede, mas não sabem ali ficar com a bênção, apenas abandonam Jesus e a fé, não é isso? Sim, sim. E com isso, você acredita que evitar a universidade é a melhor saída? Olha, Jaqueline, acredito que não seja a melhor saída, porque assim, nós vivemos hoje num mundo altamente intelectual, e essa intelectualidade entrou em nossas igrejas. Então, assim, nós precisamos formar cristãos, principalmente jovens intelectuais. E essa intelectualidade é em todos os âmbitos de conhecimento. Então, acredito que nós temos que ter jovens formados em história, em geografia, em direito, em matemática, em tudo. E o local de formação desses jovens é na universidade. O que nós temos que ter a preocupação é de preparar esses jovens para esses ambientes. Verdade. E não tirar o jovem desse ambiente para guardar em uma caixinha de santidade. Verdade. Porque, assim, o mundo em si, ele já é um ambiente hostil para nós jovens. Então, se você não consegue viver firme dentro da universidade, você não consegue viver firme no mundo. É certo que dentro da universidade nós vemos com maior expressão esses desafios. Mas acredito que não seja, acredito que nós temos sim que falar para os nossos jovens
incentivar os nossos jovens a entrar na universidade, tanto pública quanto privada, ou institutos. Nós temos que incentivar os nossos jovens, porque também nós vamos ter intelectuais na igreja. E com isso, uma igreja com intelectualidade, ela só uma igreja muito mais forte a rebater as teorias mundanas. Verdade, você falando um pouco sobre esse ambiente, a gente vê também que a Bíblia ela nos ensina sobre isso, né? Que ali os jovens, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses jovens que foram para um ambiente pela qual eles tiveram a oportunidade de negar o Deus dele, de se envolver ali em outras religiões e tudo mais, mas eles decidiram que permanecer fiel a Deus. Então, assim mesmo são jovens cristãos, não importa o ambiente onde eu esteja, mas se eu fiz ali um compromisso com Deus, eu vou zelar para me ser fiel ao meu Deus, independente do local e do ambiente que eu esteja, não é isso? É bem você falar, porque eu sempre comparo o ambiente da universidade com a Babilônia. Eu sempre comparo, assim, o jovem tem que entrar com essa visão de Daniel, que ele está dentro de uma Babilônia, mas que ele não pode se contaminar. Ele precisa participar ali, estar envolvido naquele sistema, mas não deixar que o sistema envolva a fé dele. Verdade. É muito importante isso. Verdade. E para você, Luciano, como é que foi adentrar na universidade? Você teve alguns obstáculos que vieram atingir a sua fé? Sim, para mim entrar na universidade foi o sistema, como é um sistema de universidade pública, foi o sistema de o Enem, né? Uhum. Mas, assim, no primeiro dia de aula eu já provei do desafio que era para mim estar lá. No primeiro dia de aula eu fui convidado para tomar cerveja, para ir para o Bambu, que é um bar muito conhecido. E, assim, os convites sempre teve, né? Sempre terá. Mas, assim, desafios, eu encontrei muitos desafios para tirar a fé, tirar a certeza daquilo que nós cremos, porque nós não somos só desafiados com convites, com prazos, mas também nós somos o maior desafio do jovem dentro da universidade são as teorias, né? As filosofias, as ideologias que são pregadas dentro da universidade, que muitas vezes atacam a nossa fé. Em maioria das vezes, esse é o maior desafio. Verdade. Muitas vezes a pessoa, como você já mencionou, tem que ter a leitura diária da palavra, né? Quando eu não conheço o Deus que eu sigo, quando eu não sei aquilo que eu sigo, que vem uma ideologia contrária, muitas das vezes consegue enganar aquelas pessoas, porque elas não estão buscando o conhecimento de Deus. Como tornar a fé mais forte num ambiente como esse, num ambiente universitário? Acredito que o que o jovem deve fazer em primeiro lugar quando chegar na universidade é procurar um grupo cristão, porque acredito eu que toda a universidade pública, eu falo da pública, né? Mas acredito que na privada também tenha, ou nos institutos também, até em escola do ensino médio nós já temos hoje os grupos cristãos, né? Então, assim, dentro do grupo cristão, ele vai conhecer jovens que têm a mesma fé, a mesma cosmovisão, as mesmas ideologias, o mesmo comportamento. Então, assim, vai ser uma forma dele, dentro da universidade, fortificar a fé dele. Então, acredito que para mudar essa estatística de jovens que saem da igreja por causa da universidade, é incentivar os nossos jovens a procurarem grupos cristãos na universidade. Também, fortalecer também a sua ida à igreja, porque a rotina do universitário é uma rotina completamente difícil, né? Mas você não pode deixar de se congregar. Você não pode deixar de frequentar os cultos, principalmente o culto de ensino que precisa. Verdade, porque a gente vê que muitas vezes quando os jovens adentram as universidades, não tem tempo para me ir para o culto, não tem tempo para as coisas de Deus, e acaba se afastando cada vez mais de Deus e apenas colocando as demais coisas como prioridade e não Deus ali como prioridade. E você fala um pouquinho sobre amizades, né, como você já mencionou, para buscar pessoas que ali defendem a mesma fé, né? Existe algum perigo quando nós buscamos amizade com pessoas que não professam a mesma fé que a gente, com pessoas que são do mundo? Existem muitos perigos, mas assim, é muito importante que o jovem ele deixe muito claro que ele é cristão. É muito importante que ele se posicione, entendeu? Assim, eu sempre fui muito posicionado. No primeiro convite que eu tive, eu falei, não, eu sou crente e eu não pratico essas coisas. Então, ali eles me respeitaram, entendeu? Então, é muito bom que o jovem, ele
tenha amigos, ele não pense que ele está ali naquela Babilônia, que ele precisa viver uma vida solitária, ele não precisa fazer isso. O que ele precisa é deixar bem claro para os amigos de classe, para os amigos ali do sistema, que ele é cristão e que ele não renuncia os princípios dele. Então, isso é importante, entendeu? É importante que ele deixe isso bem claro. Mas também é importante sair de certas amizades, porque tem amizades que, se não respeitam os seus princípios cristãos, você deve abandonar de fato, como já aconteceu comigo, de abandonar amizades porque não respeitou os meus princípios cristãos. Mas eu tenho amigos de diversas religiões, né? Amigos de diversas orientações sexuais, somos grandes amigos, amo os meus amigos, mas sempre deixei bem claro as minhas convicções, os meus princípios bíblicos e de cristão. Tá certo. E você acredita que esses jovens que, quando adentram a universidade, eles se desviam rapidamente porque eles são super protegidos ali no ambiente da igreja, ou porque eles não tiveram ali um verdadeiro encontro com Deus? Eu acredito nos dois. Acredito que existam jovens que são super protegidos, existam jovens que não conhecem o que é um ambiente universitário, eles entram na universidade sem nem saber. É muito bom que os jovens eles leiam muito sobre o ambiente universitário. Eu até trouxe um livro aqui, que é o jovem da nossa CPAD, O Cristão e a Universidade. Tem esse, mas tem outros, já li outros livros também. Mas quem quiser algum livro para ler antes de ir na universidade, ou você que já está na universidade e queira ler sobre os desafios, é um livro muito bom, né, do professor Valmir Nascimento, que foi universitário, é pastor hoje e é professor universitário. Então, o jovem ele precisa ali conhecer muito a universidade antes dele entrar, para ele não querer se defender quando já estiver lá dentro. Então, é bom ele conhecer, é muito bom ele ter leituras sobre a universidade, conversar com pessoas, pedir conselhos. Eu mesmo conversei com muitas pessoas, com pastores, com um pastor amigo meu, para que eles possam me direcionar, entendeu? Porque, de fato, é um ambiente hostilizador de cristão. Verdade. Luciano, tem um texto lá em 1 João capítulo 2, versículo 17, que fala o seguinte: o mundo e a cobiça passam, mas aquele que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. A gente consegue observar aí que muitos desses jovens, eles se desviam da presença de Deus pelo simples convite, mas a gente lê nesse texto que tudo isso passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse sim permanece. Sim. Acredito no texto piamente, eu acho muito bom que, assim, nós estamos na universidade porque nós estamos no sistema do mundo, entendeu? Mas o jovem ele precisa colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele deve ter em mente que ele está na universidade porque ele precisa se formar, ele precisa casar, e além dele casar, precisa construir uma família, precisa comprar, precisa viver neste mundo. Mas é bom o jovem também ter noção, conhecimento que tudo nesta vida fica aqui. E que prazeres nenhum podem nos tirar da presença do Senhor. Por isso que aquele que faz a vontade do Senhor, ele permanece para sempre, né? Porque tudo isso vai passar. Tipo, um diploma de graduação fica aqui. Mas aquele que fizer a vontade do Senhor, não. Nós temos uma promessa. Então é bom que o jovem ele não troque nada por essa promessa. Verdade. E eu estava até conversando com os meus adolescentes na IBD, né, falando um pouquinho sobre alguns jovens dos séculos passados que eles ouviam falar de Jesus e eles buscavam esse conhecimento, eles iam ali, eles recebiam, Jesus é isso, mas eles iam mais fundo, sim. Eles buscavam, se interessavam. E você acredita que os jovens cristãos da atualidade, eles não estão se preocupando em conhecer o básico do cristianismo? Acredito. Mas assim, nós temos hoje, dentro da igreja, eu acredito, vejo, né, que assim, os tempos estão mudando muito. Hoje, antigamente, a teologia ela era um curso muito restrito a pastores. Hoje nós temos um grande público de irmãos que tem teologia. Hoje não é só pastor que tem teologia. Isso. E quando nós observamos, quando você falou aí no início, né, quando nós observamos o início da universidade, o surgimento da universidade, a universidade surgiu pelo cristianismo. Então, assim, não existe universidade que surgiu pelo paganismo. A universidade surgiu pelo cristianismo. As universidades mais antigas
são as universidades cristãs, universidades católicas, né? E quando nós observamos os grandes homens que influenciaram, né, o livro Os Heróis da Fé retrata muito bem isso, que todos aqueles homens quase, eles estudaram em universidades. Eles eram pessoas altamente intelectuais. Então isso é uma prova do que a universidade nunca andou na contramão do cristianismo. Séculos depois que filosofias, ideologias, teorias entraram na universidade e fizeram com que a universidade se tornasse um ambiente hostil para o cristianismo. Mas cristianismo e universidade sempre andou de comum acordo. Mas hoje, o que nós vemos em tempos pós-modernos é que as teorias na universidade, as ideologias, as filosofias, elas são de fato para massacrar as nossas ideologias, nossas convicções cristãs. Né? Verdade. E Luciano, quais são os privilégios dos jovens que colocam Deus em primeiro lugar em suas vidas? Os privilégios são vários, né? Primeiro que nós temos a convicção que vamos morar no céu de glória. Esse já é o maior privilégio. Então, e diploma nenhum não paga isso. Graduação nenhum, pós-doutorado, nada pode te garantir morar no céu. Já é o bastante para nós. Segundo, o respeito que você tem por você ser um jovem cristão. O jovem cristão, de forma alguma, ele é envergonhado, né? Eu lembro que eu já vi, não sei se foi um livro ou uma pregação que eu ouvi há muito tempo, de uma menina que estudava na universidade nos Estados Unidos, e começaram a criticar ela porque ela era cristã, né? E ela dizia para todos que ela era virgem. E começaram a criticar aquela garota. E um certo dia, ela subiu na mesa da universidade, ela olhou para todos que estavam lá, e ela apontou e disse para eles assim, começaram a criticar, chamavam ela de santa, de crentona, né, de pura. Ela disse: o dia que eu quiser ser como vocês, eu posso ser a qualquer momento, mas vocês que estão aí nunca serão como eu. Ou seja, nós cristãos, nós temos inúmeros privilégios. Nós somos respeitados como cristãos. Se você for um bom cristão, você é muito respeitado como cristão. Você pode andar de cabeça erguida no ambiente universitário. E outra, o respeito que você recebe de professores, de colegas, verdade, porque você de fato é o diferencial, né, na sala de aula. Você que é um bom crente e que vive de fato o cristianismo dentro da universidade. Verdade, Luciano. E hoje acabou o nosso Papo Jovem falando um pouco sobre a universidade, né? Porque nós dois somos universitários, já passei por esse momento. Graças a Deus fui e sou uma que adentrei com o meu Deus e saí com o meu Deus. Não abandono o meu Deus por nada. E como você falou, tive respeito dos meus colegas de sala. Todos eles souberam da minha fé cristã. Todos eles evangelizei, falei do amor de Deus, seja pelo testemunho ou pelo fato de entregar um folheto. Então, mas que quando a gente está afirmado em Deus, e é Deus que nos abençoa para que a gente adentre ao meio universitário, então o que a gente deve fazer é ser fiel a Deus. Os convites, tudo isso vai passar. Mas como a gente leu, né? Aquele que permanece ali com o Senhor Jesus permanece para sempre. Então um dia todo isso aqui vai passar, né? Mas, queridos próximos universitários, permaneçam com a vida firme diante de Deus. Luciano, obrigada por você estar aqui com a gente. Eu fico muito honrado por esse convite, falar de jovem e a universidade, porque é uma coisa que eu sim, de fato, mexe muito comigo. Porque assim, eu fico feliz quando eu vejo um jovem na universidade, principalmente um jovem cristão, né? E o meu desejo é que esse vídeo, o pouco que eu passei aqui, possa ajudar jovens que queiram entrar ou que já estão lá. Qualquer coisa nós estamos à disposição para o que for preciso. Muito obrigado, viu, Jaqueline? Tudo bem. Queridos, e até a próxima semana. Tchau!